Hoje o podcast está diferente porque a nossa entrevistadora vai ser entrevistada. Ela que trabalha há mais de 10 anos como terapeuta, ela é mentora, né, dá cursos, trabalha com desenvolvimento pessoal e dá cursos também de oratória e muito mais. Simone, o que você não faz? Eu faço bastante coisa, Lê. Verdade. Faço muita coisa, mas nesse exato momento da minha vida, eu tô focada na mentoria e na parte empresarial, que é trabalhar com empreendedor e com desenvolvimento para as pessoas que não conseguem falar em público, que não entende, ou que quer aprender, ou que quer ter essa técnica de desenvoltura para poder gravar o seu próprio vídeo. Esse é o que eu tô focando agora. Ai, que legal, né, Simone? Todo mundo sabe a grande mulher que você é e seu nome tá ficando muito conhecido, né? Principalmente aqui na região onde a gente mora. Mas eu gostaria de saber a sua história, o início, como tudo começou, porque todo mundo conhece a grande mulher que você já é e a que você está se tornando, né? Você está se tornando uma pessoa muito grande. Eu quero saber quando você chegou aqui no Japão, se você já era terapeuta, se você já tinha planos, como que foi, assim, desde o início? Não, Lê, eu vim para o Japão, diferente das outras pessoas, eu não vim para o Japão para voltar para o meu país para comprar uma casa. Eu vim para o Japão por uma opção de escolha para morar aqui com o pai do meu filho. E eu fiquei bom tempo sem trabalhar, só cuidando dele. Depois eu comecei a fazer marketing. Eu comecei a trabalhar com marketing, porque eu sempre gostei de pessoas. E eu tive uma trajetória assim muito legal. Gostei da pergunta. Eu quero saber a sua história, contar a sua história pro pessoal. Eu trabalhei muito tempo com a Pola. Fui vendedora da Pola, fui revendedora da Pola. Eu fiz vários marketing, ganhei várias viagens, cheguei em cargos altos nos níveis no marketing. E quando foi em 2012, eu descobri que eu estava doente. E quando eu descobri que eu estava doente, que eu estava com um tumor na cabeça, aí passa aquele filminho assim na tela, assim, né? Aí depois, quando eu saí do hospital, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas, como eu cheguei lá com 2% de chance, e o meu filho ele só tinha 12 anos, e eu tinha muito medo de que eu não visse ele crescer. Então, como eu li ali a parte da Bíblia, e eu vi uma parte onde eles falavam, eu não me lembro direito quem foi, mas eu me lembro que era assim, que ele orou, que ele estava doente, que ele orou, ele virou e ele orou e ele fez um acordo com Deus. E então ali eu resolvi fazer um acordo com Deus. E eu falei para Deus que se Deus me desse a vida de volta e eu visse o meu filho crescer, que eu sairia dali do hospital e eu iria servir ele, mas eu iria servir ele de uma maneira diferenciada, que era na minha profissão, naquilo que eu era formada em parapsicologia. E depois disso, quando eu saí de lá, não tinha campo, porque a parapsicologia, ela é muito, o pessoal acha que é mãe de santo, que é espiritismo, que é espírita, e não tem nada a ver. A parapsicologia, a gente estuda fenômeno. Então, a gente estuda, se uma pessoa fala, eu vejo coisa, a minha obrigação é entender se a mente da pessoa está criando aquilo, é desvendar se a mente da pessoa está criando, se a pessoa realmente tem o terceiro olho aberto e se ela enxerga as coisas. Aí, o que eu fiz? Eu fui buscar uma formação em coach. Nesse período do tempo que eu não trabalhava, eu estudei. Eu fiz master em PNL, aí eu fui buscar a formação de coach, aí eu fui master em coach, eu fui fazer cursos de holístico, de terapia holística. E eu conheci uma senhora que era dona de uma escola, aonde eu fui trabalhar para ela, através da escola dela, cuidando das meninas que fazia curso da Hello Work para Hello Work, na parte da psicologia. E depois disso, depois passou esse tempo, eu fui trabalhar num outro projeto japonês, que era para cuidar de criança com autismo e tudo mais. Aí eu decidi, agora eu estou pronta para abrir a minha clínica. Aí em 2015 eu abri a primeira clínica de terapia holística no Japão. Uau! Que legal! Depois disso, em 2019, eu abri a segunda, que eu abri em Toyota. E quando foi em 2022, mais ou menos, eu já tinha ali
uma trajetória de 10 anos trabalhando, de 10 anos clinicando. E eu estava muito cansada, me sentia já muito cansada, porque trabalhar com a parte energética, ainda mais trabalhar da maneira que eu me doei completamente para as pessoas, da maneira que eu quis fazer, da maneira que eu falo assim, que na verdade é que é a maneira que Deus te prepara para você trabalhar. Eu tentei ajudar muitas pessoas, mas quando você se mete na vida da pessoa e você tenta ajudar a pessoa e ela não vai, você tá pegando karma para você. Então eu peguei muito karma e esses karmas ele pesou tanto no físico, quanto no espiritual, quanto no mental, no emocional, e isso acarretou o quê? Um corpo muito pesado, uma carga de energia que eu já estava saturada dela, foi aonde que eu senti a necessidade de parar. Aí foi onde que eu parei, fechei Toyota, fiquei só com Toyohashi, e aí veio o desejo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu queria trabalhar com empreendedores, mas eu não estava pronta. Então, tudo ali que a moça falava para mim, olha, vamos fazer um vídeo, vamos fazer isso, você vai trabalhar com empresário, isso, aquilo, ela queria me tirar do que eu sou para jogar naquele mundo que não ia ser compatível com o meu. E aí eu fiquei tentando, aí eu fui fazer outros cursos, aí eu fui fazer mentoria, passei por várias mentorias para ser uma mentora, até que eu cheguei num mentor e ele disse para mim, você já está pronta, você já é uma mentora. Aí eu falei, como assim? Ele falou, por que você não trabalha? A gente pode trabalhar isso em você. Aí foi onde ele trabalhou essa parte da mentoria para que eu tivesse apta para ser uma mentora, e aí eu decidi dar o curso de terapia para formar terapeutas, porque como eu já estava querendo sair da parte da terapia, então eu achava que seria muito legal eu ter terapeutas formados por mim, que tivesse a mesma base, a mesma minha essência, que eu pudesse estar indicando para as pessoas. Aí é onde que veio você, a primeira, depois veio a Singrid, Maurício, Júlia, então, e aí as coisas foram começando a engatilhar para esse lado. Mas esse processo, Lê, da transformação, ela foi muito dolorida. Para mim sair da parte ali do atendimento para vir para a mentoria, eu tive que me desapegar de pessoas, eu tive que me afastar de lugares, eu tive que me desapegar emocionalmente, porque você cria um vínculo ali com as pessoas emocionalmente. Muitas pessoas se afastaram de mim, porque eu acredito que também foi uma limpeza que o grande Criador fez. Então, aconteceu muitas coisas boas e muitas coisas que hoje eu vejo que foram... libertadoras? Sim, foram muito libertadoras para hoje estar pessoas na minha vida que soma com essa minha qualidade de vida que eu quero hoje para mim. Que legal. E nessa sua trajetória toda, você já foi enganada? Sim, com certeza. Já fui enganada. Tipo, pessoas que não pagavam a sessão por eu ter uma bondade, pessoas que confundia, tipo, elas queriam ser minhas amigas para não pagar a sessão. Então, teve muito isso, já fui muito. E isso é um abuso sutil e que ele chega a ser doentio. Por quê? Porque você acaba trazendo a pessoa para o seu ciclo de amizade, mas ela tá te usando. Então, o que me cansou foi isso. Por quê? Porque hoje eu tenho a minha família, hoje eu vou para um churrasco, hoje eu vou para qualquer lugar e eu sei separar. Hoje, se eu tô no meio da minha família, se eu tô num churrasco e a pessoa vai falar de terapia, eu falo para ela, se quiser, você paga uma sessão para mim. Mas antes eu não sabia falar o não. Eu não sabia falar isso. Então, se eu estava na academia, eu era usada. Se eu estava em qualquer outro lugar, eu era usada. E para mim, naquela época, estava tudo bem. Mas quando eu falo assim, que quando o véu saiu, que caiu, eu me senti muito mal. E eu me senti assim, não com raiva das pessoas, mas eu me senti indignada comigo mesma por eu ter deixado as pessoas fazerem aquilo comigo. Porque era um apego emocional. E aquilo foi muito ruim. Foi uma parte muito ruim, sim. Então, muitas pessoas não pagavam a sessão e iam embora. Queriam me pagar
com bolacha, com bolo, porque que eu... você tá rindo, mas é verdade. Chegou uma época que eu falava pra Laila assim, Laila, as pessoas precisam entender que eu não fiz pacto de pobreza, nem sabe? Por quê? Porque na realidade o que acontecia? As pessoas achavam que eu tinha que ter feito esse... Porque como eu trabalho com a espiritualidade na parapsicologia, a pessoa acha que, então não preciso pagar. Uhum. Claro que precisa pagar, porque eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Eu gastei para isso. Uhum. Então a pessoa não está pagando o que eu estou fazendo ali, ela está pagando a minha hora, né? E foi muito, mas foi muitas lições que hoje eu posso passar para os meus mentorados, posso passar para os meus alunos, do que eu não quero que eles passem que eu passei. Uhum. Interessante. Agora, voltando um pouco aqui, você é bem, assim, espiritualizada, né? Uma pessoa assim... Por que você acredita que lá atrás te deu um tumor na cabeça? Tem alguma explicação da espiritualidade ou foi algo assim natural do corpo mesmo? Não tem explicação? Não, tem explicação sim, Lê, tem uma explicação sim. Tudo que é câncer é mágoa, tudo que é câncer é coisas guardadas. Então, naquela época, lá atrás, eu frequentava uma determinada religião, um segmento, né? E ali eu já ouvia pelas palavras que ia acontecer algo que eu já passava. Isso já estava predestinado na minha vida. Uhum. E estava predestinado eu passar, eu ter que fazer a cirurgia, eu ter que passar por esse milagre para ser um milagre vivo. Uhum. Já estava no meu destino. Mas para que esse destino acontecesse, eu era muito boa para os outros, mas eu não era boa para mim. Uhum. Então, eu vinha de um relacionamento onde eu me matei, onde eu me fechei como mulher, onde eu tive que passar por um casamento kármico e foi muito dolorido, mas ali eu não era boa comigo. Por quê? Porque eu juntava raiva, ódio, mágoa, frustração. Só que aparentemente aquilo não passava, mas eu estava jogando tudo dentro de mim, tudo dentro de mim. Foi bom você ter me feito essa pergunta, porque eu tinha uma amiga naquela época que ela falava para mim assim, a gente ia para o hospital juntos, e ela falava assim, eu falava para ela assim, mas eu só tenho 2% de chance, e se eu morrer? Ela falava assim, não, Deus não vai deixar você morrer não, porque você é boa. Você é muito boa de coração. Aí ela falava para mim assim, e outra, se você morrer agora, você vai direto pro inferno. Credo. E a gente conversava, e a gente ria, brincava muito. E eu falava para ela, por quê? Aí ela falava para mim assim, sabe por quê? Porque, na verdade, você trouxe essa doença para você e você precisa limpar e se perdoar e perdoar o que você permitiu que fizesse com você. Uhum. Aí, se você tivesse toda limpinha, toda bonitinha, pode até ser que Deus iria te recolher. Mas como você não tá, então Deus não vai te recolher. E foi muito engraçado, Lê, porque depois que eu fiz a cirurgia, aconteceu fatos assim muito interessantes. Eu passei por fenômenos assim, muito, que só uma pessoa que realmente acredita em Deus e acredita na espiritualidade vai entender. A limpeza do meu coração, a mão do Criador batendo no meu peito, aquele cristal subindo assim, tirando toda aquela mágoa de dentro do meu coração. Ali eu percebi, foi mostrado muitas coisas para mim, foi mostrada coisas que existe lá no céu, que não é qualquer pessoa que teve ou que tem o privilégio de ver. Então eu fui uma mulher muito agraciada. Eu fui uma mulher muito protegida. Então, eu vejo hoje, quando eu olho para a cicatriz, eu falo, aqui é a mão de Deus. Deus me tocou para que eu fosse melhor. Mas as pessoas acham, Lê, que a gente tem que ser melhor para os outros. Não, a gente tem que ser melhor para a gente. Depois da cirurgia, eu sou um ser humano melhor, mas eu sou um ser humano melhor para mim. Então, se eu sou melhor para mim, consequentemente, eu sou melhor para você, eu sou melhor para as pessoas. Que bom, né? Porque Sim. Talvez se não tivesse tido a cirurgia, o câncer em si, talvez você não teria aprendido tanto. Eu acho que não, eu acho que eu estaria ali remoendo, Ainda, querendo né? Vingança. Vingança, brigando por algo que era para mim aprender, que era uma lição. Uhum.
Então, eu acredito que Deus não dá. E você sabe que naquela época ali, como eu frequentava uma igreja, e uma irmã, ela chegou para mim, ela falou para mim assim, Deus não dá o fardo para uma pessoa se ela não suporta carregar. Se ele tá te dando é porque você suporta. Eu não sabia se eu ria e se eu chorava, porque, meu, aquilo eu ia morrer, você entende? Na frente do médico, pro mundo eu só tinha 2%, né? E hoje eu entendo o que ela quis dizer. Ele só me deu porque eu sou forte, ele só me deu porque ele sabia que eu sou uma soldado valente, que eu sou guerreira e que eu ia lutar por aquilo. Hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo quando os cooperadores chegavam e falavam, olha, o que você passa, o que você passou, você vai ajudar outras mulheres, você está pronta para isso, porque Deus está te preparando. Hoje eu entendo isso, mas naquela época lá não entendia. E eu não entendia porque aconteceu um fato muito interessante, que eu fui fazer um bico, um serviço para uma pessoa, e eu tinha que ensinar essas mulheres dentro da fábrica para esse determinado chateau, e ali quando saiu, todo mundo saiu da hora do almoço, eu fiquei sozinha. E eu sentia tanta tristeza que eu comecei a chorar, assim, minhas lágrimas caindo, eu falei, meu Deus, eu tô morrendo. Lê, eu posso garantir que eu ouvi alguém falando para mim, mas você não diz que serve um Deus vivo? E eu tava tão assim, tão com a minha cabeça assim, que aí eu fui e respondi, é verdade, eu sirvo um Deus vivo. Então, se você serve um Deus vivo, você tá chorando por quê? Aceita o que ele te deu. Se for para morrer ou para viver, faça qualquer um dos dois com dignidade. Daquele dia, Lê, as minhas lágrimas elas secaram e eu passei todo o processo da doença sorrindo. A ponto das pessoas chegarem e as pessoas falarem para mim assim, nossa, você tá boazinha porque você tá sorrindo, mas eu carregava um tumor explosivo na cabeça. Mas o quanto Deus foi grande na minha vida, e o quanto Ele é grande na minha vida. Por quê? Porque realmente o que aquela mulher disse, que Deus não me daria se eu não soubesse. Então tudo foi preparado por Ele. Tudo foi preparado. E o melhor de tudo isso é que toda aquela picuinha, aquela raiva, aquela coisa, aquela frustração de vida, que eu queria isso e que eu não tinha, tudo isso saiu. E é bom você falar isso, além de você poder ajudar outras mulheres também, que nesse exato momento estão vivendo relacionamentos horríveis, para elas não guardarem isso para dentro delas. Não guardar isso para dentro delas. E assim, tipo, procura ajuda. E acabou o karma, sai fora. Você não precisa, a gente não precisa disso. Não precisa chegar com 2% no hospital para aprender, né? Para aprender, não precisa. Você não precisa provar para a sociedade que você tem um casamento perfeito. Você, ainda mais você, mulher que trabalha, que se sustenta e que acha que é o seu marido que banca, olha para ver se você não estivesse ali trabalhando, se não é o seu dinheiro que está ajudando ali. Então não tenha medo de ser feliz. E você falou num ponto que eu me identifiquei muito, que é muita gente tá em fábrica e tá com aquele sentimento triste, eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Com certeza. E para essas pessoas, o que você tem hoje, agora, para oferecer para elas? Porque você faz muita coisa, né? Olha, eu falo assim, Lê, que assim, olhando para você, com uma bebezinha de 4 meses, já voltou e já faz tanta coisa, olhando para outras pessoas que já passou pela minha formação de terapeuta, que basta querer. Então eu falo para a pessoa, quantas vezes você não fica aí na fábrica dando conselho para as pessoas, ajudando as pessoas, acolhendo as pessoas sem uma técnica? Venha ser uma terapeuta, venha cobrar pelo seu trabalho. Uma vez eu conheci uma moça que ela tinha 3 filhos e ela trabalhava na fábrica, as pessoas ligavam para ela, ela ficava 2, 3 horas, ficava até de madrugada dando atenção e esquecia os filhos dela. Ao ponto das pessoas falar que as crianças eram carentes de amor, de amor, de afeto. E um dia eu falei para ela, por que você não vira uma terapeuta?
Porque se você está dando de graça, você pode cobrar. Então, tem muita gente que ainda faz isso. Mas você pode ter certeza que se ela começasse a cobrar, essas pessoas iam fugir. Com Aí certeza. ela iria ver quem realmente são seus amigos. E quem são os seus amigos? Por quê? Porque se você pagou pelo seu curso, você precisa mais cobrar. justo, Nada né? mais justo do que você cobrar pelo trabalho que você vai ter. Verdade. E o que as pessoas não entendem é que, tipo assim, as pessoas têm a cabeça pequena. Tipo, se eu vou pagar um terapeuta, não, eu não preciso. Eu posso me desabafar com aquele meu amigo que tá ali na fábrica comigo, da onde eu quero sair. Desabafando com uma pessoa que tá ali no mesmo lugar, né? Não dá. Olha, agora eu falo para você. Como é que você se sente sendo uma terapeuta, vem de casa, faz tanta coisa? Como é que você se sente, você, como pessoa, ganhando seu dinheiro sem estar dependendo da fábrica? Ai, nossa, eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes? Porque você estuda, você dedica e a pessoa trabalha 8 horas em uma fábrica, o que a gente ganha em 1 hora. Em 1 hora? Entendeu? Então, se você aí tem um interesse, né? Entre em contato que a gente pode É conversar. verdade. Às vezes você fala, mas eu tenho medo, ou eu não tenho idade, ou eu tenho um filho Ou pequeno. eu não tenho dom. As pessoas têm muito isso. Tem muito isso, mas é estudo.